Olá pessoal, meu nome é Breno. Estou gravando esse vídeo que faz parte de um treinamento da mineradora Nexa sobre como coletar um SWAB para o teste de antígeno Abbott Pambio, né, Covid-19. Eu sou médico, pesquisador, colaborador da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, também consultor científico de Covid da Bioclock Pesquisas, da Celler Biotecnologia e também da mineradora Nexa. Ok? Seguindo adiante, né, a caixa do teste Abbott Pambio, né, antígeno, é essa daqui. A gente fala que é um kit, né? O kit é a caixa e essa caixa ela vem com 25 testes, ok? Então nós temos aqui, vocês podem olhar na tela, 25 envelopinhos, que são os 25 cassetes, né, do teste. Também aqui um saco, né, com 25 suaves e 25 tubos e 25 tampinhas cada caixa vem apenas com um tubo, né, de solução extratora, que nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Então, essa solução extratora tem que dar para os 25 testes, ok? Além disso, cada caixa dessa, pessoal, também vem com um cotonete destes daqui, que é um cotonete que é um controle negativo, e também vem com um cotonete que é um controle positivo. Nós não vamos utilizar estes cotonetes, é só caso você suspeite que tem algum problema com aquele lote, com aquela caixa. Então, por segurança, vem um controle positivo e um controle negativo, que é um cotonete, né, positivo e um cotonete negativo, mas nós não vamos utilizar isso normalmente não. Esse cotonete positivo e negativo serão descartados, ok? Na maioria dos casos, a não ser que você desconfie que tem algum problema com aquele lote, com aquela caixa. Então, seguindo adiante, a coleta correta é muito importante. Nós temos que fazer a coleta do SWAB de uma forma adequada para que a gente colete na região em que nós temos maior concentração de vírus, para que o teste seja o mais sensível possível. Se a coleta for feita de forma errada, o teste nasal, seja um teste de antígeno, um teste PCR, fica muito ruim. Então, como que é a forma correta? Vocês podem acompanhar aqui na imagem que nós vamos pegar o SWAB, né, que é o cotonete, nós sempre vamos colocar o SWAB na narina aqui do paciente em direção ao lóbulo da orelha, porque nós queremos tocar aqui, ó, na parede posterior da rinofaringe. Nunca coloque em direção aos olhos do paciente, ok? Então essa foto é um exemplo de uma forma correta de coletar o SWAB. Então aqui uma outra foto mostrando a forma correta. Aqui, né, está a língua do paciente, aqui o palato, aqui o SWAB, né, e aqui é a parede posterior da rinofaringe. Então nós colocamos o SWAB. Notem que o SWAB ele vem raspando pelo assoalho da cavidade nasal, até que ele toca na parede posterior da rinofaringe, que é quando a gente sente uma resistência. Então isso varia do tamanho, né, da cabeça do paciente, mas geralmente o SWAB ele entra de 7 a 10 centímetros. Então a gente coloca o SWAB paralelo ao palato, né, isso aqui é o palato, esse aqui é o céu da boca, ó, que eu estou mostrando aqui com a seta, é o céu da boca. Né, que é o palato. Então a gente coloca o SWAB paralelo ao palato e a gente insere ele raspando no assoalho da cavidade nasal. O SWAB é sempre inserido na direção do lóbulo da orelha, né, nunca na direção dos olhos do paciente. O SWAB ele alcança a parede posterior da rinofaringe, que é quando a gente sente uma resistência e para, né, e isso é geralmente 7 a 10 centímetros. Né, então ele entra de 7 a 10 centímetros até tocar a parede posterior da rinofaringe. Nunca coloque o SWAB nessa direção, ó, que é a direção dos olhos do paciente. Se você coloca nessa direção, além de coletar material de forma errada, porque nessa região a gente tem pouco vírus, ainda vai doer. Ó, desculpa, ainda vai doer. Porque nessa região aqui, os cornetos nasais, né, eles têm muitos receptores e muitas terminações nervosas de dor. Então o paciente sente dor. Se você coleta da forma correta, o paciente não sente dor, ele sente um incômodo, claro, mas não sente dor. Ok? Então eu vou mostrar para vocês coletas erradas agora. Olha só, isso está totalmente errado. O coletor ele está mirando nos olhos do paciente. Isso está totalmente errado, pode machucar e não vai coletar, e a coleta aqui não vai ser uma coleta adequada. Ok? Aqui novamente uma coleta super errada.
Olha só, está colocando o suave na direção dos olhos do paciente. Está errado. Tem que ser na direção do lóbulo da orelha, ok? Aqui, outro super errado, também em direção aos olhos do paciente. Totalmente errado. Então, só revisando, nunca coloque nesta direção. Aqui, né? Aqui estão os dentes do paciente, aqui é a cavidade nasal. Então, aqui está errado e esta forma é a forma correta, né? Então, aqui, só para ilustrar, errado, ok? Neste senhor, olha só, na direção dos olhos do paciente está errado. Já aqui, ó, na direção do lóbulo da orelha do paciente está correto, ok? Este senhor aqui, ele nem inclinou a cabeça, ele estava sentado em uma cadeira e o suave foi coletado. O paciente pode ficar assim, sentado, igual esse senhor, mas eu vou mostrar um vídeo adiante, fica bem mais fácil se você pede ao paciente para inclinar a cabeça. Mas se o paciente, né, se você não quiser, também pode ser dessa forma, mas assim fica um pouco mais difícil. No vídeo que eu vou mostrar, vocês vão ver que fica mais fácil se você pede ao paciente para inclinar a cabeça, ok? Então aqui, mostrando outra forma correta, ó, em direção ao lóbulo da orelha, e aqui outra foto também correta em direção ao lóbulo da orelha. Então coletem da forma correta, ok? Tudo bem, vamos falar sobre o kit Abbott-Pambio, né? A primeira coisa, antes de fazer a coleta do suave, né, vocês têm que preparar o tubo, né? Então, cada kit, né, como eu disse, cada teste vai vir lá naquela caixinha, vai vir com 25 tubos deste, ok? O que nós vamos fazer? Antes de qualquer coisa, nós vamos preparar o tubo, né? O tubo ele vem sem a tampinha, ok? Então nós vamos pegar a solução extratora, ok? Que só vem uma por caixa, e nós vamos pingar aqui, né? Nós vamos pingar aqui cerca de 10 a 11 gotas. Na verdade, nós vamos pingar até encher, porque tem uma marcação aqui em cima, ó. Tem encher essa marcação aqui que tem no tubinho. Geralmente dá 10, 11 gotas, ok? 10, 11, 12 gotas. Então nós vamos pingar e logo depois que você pingar, você vai pegar esse tubo e vai colocar no suportezinho que vem. Então vem com um suporte, ok? Esse aqui é um suporte. Então você vai colocar no suporte. Se quiser colocar mais de um de uma vez, se for vários pacientes, já pode deixar vários pingados, tá bom? E pode colocar vários aqui, ok? No suporte. Sempre, pessoal, tomar muito cuidado para não contaminar o tubo da solução extratora, porque só vem um tubo por caixa, ok? Então, por que a gente pinga antes? Aqui, e essa é a primeira coisa que a gente faz, antes de coletar o suave do paciente, porque a gente quer ter certeza que a gente não vai contaminar essa solução extratora. Porque se você contamina essa solução extratora com material, amostra do paciente, basicamente todos que você fizer com essa solução extratora vão vir positivos, ok? Então, primeira coisa é preparar o tubo, né, e deixar ele aqui nessa estantezinha que vem, né, uma estantezinha de isopor, ok? De papelão, desculpa. Logo depois nós vamos fazer a coleta do suave. Então, a primeira coisa é pegar o suave que vem no kit, ok? Ele vem no kit, você vai, né, desembalar ele e vai inserir o suave na direção da orelha do paciente. Ele vai passar raspando no assoalho da cavidade nasal até você sentir que ele tocou na parede posterior da rinofaringe, que é quando você vai sentir uma resistência. Ele vai ter entrado cerca de 7 a 10 centímetros. Você vai deixar o suave por 10 segundos naquela posição para ele absorver secreção, ok? Você deixa o suave lá, vocês vão ver isso no vídeo de demonstração. Depois você vai rodar o suave para ambos os lados, cerca de 3 vezes. Depois você vai retirar o suave rodando levemente para ambos os lados. Depois você vai repetir o procedimento na outra narina do paciente com o mesmo suave. Logo depois você vai pegar esse tubo, né, o tubo que já está ali com o líquido, e vai mergulhar o suave naquela solução, né, o suave do paciente naquela solução. Vai girar 5 vezes para lá, 5 vezes para cá. Você pode até levantar um pouquinho o suave aqui, ó, e espremer ele, ok? Porque esse tubo é de plástico, então você consegue espremer. Logo depois você vai quebrar a tampinha, quebrar a ponta do suave
ok? E vai fechar este tubo com a tampinha que vem, que é a tampinha azul. Então você vai fechar. Logo depois, né, com sua aba aqui dentro, você vai desparafusar não, né? Tirar essa tampinha aqui e você vai pingar 5 gotas no cassete do teste rápido. Então são 5 gotas, ok? Logo depois você fecha novamente e pode descartar esta amostra do paciente. Logo após, você vai fazer a leitura, ok, do teste após 15 minutos, ok? Você faz a leitura entre 15 a 20 minutos. Lembrando que sempre tem duas linhas, né? A linha controle e a linha teste. A linha controle tem que aparecer para todo mundo, porque ela indica que o teste está válido. Se a linha controle não aparecer, aquele teste não está válido, você tem que repetir, ok? Mas isso basicamente nunca acontece. Comigo nunca aconteceu, né? Já fiz mais de 2.000 testes aí, de swab, de antígeno, isso nunca aconteceu comigo. Mas se acontecer de não aparecer a linha controle, você tem que repetir o teste. E se aparece alguma coisa aqui na linha teste, é porque o teste é positivo. Ok? Independente da intensidade, se aparecer algo na linha teste, o teste é positivo. Né? Então você vai cronometrar de 15 a 20 minutos, você pode utilizar um cronômetro, né? Ou escrever um horário, né? em um papel, você põe ali do lado do teste, do lado do cassete, escreve o horário que você pingou as gotas para você vir e ver o resultado após 15 minutos, né? De 15 a 20 minutos. Você não olha após 20 minutos, porque após 20 minutos, né? Ali após 30 minutos, 1 hora, pode surgir uma linha fantasma, então você não considera o que você vê no teste após 20 minutos. Então a leitura tem que ser feita entre 15 a 20 minutos, ok? Após isso, você não pode considerar caso apareça alguma linha após isso. Aqui só para ilustrar, né, um teste positivo, então aqui a linha controle e a linha teste. Aqui um outro teste também positivo, um outro exemplo com uma linha teste um pouco mais forte, mas os dois testes são positivos, né, porque independente da intensidade da linha teste, nós consideramos o teste como positivo, ok? Pessoal, se for uma linha teste extremamente fraca, né, se a linha teste aqui, essa linha teste ela é super evidente, é positivo. Mas se for uma linha teste extremamente fraca, que uma pessoa enxerga, a outra não, uma linha teste tão fraca que nem aparece em foto, uma linha teste que dá discussão se ela realmente existe ou não, neste caso, você libera o resultado como indeterminado, né? E vai conversar com o médico sobre a conduta. Por exemplo, se for um paciente assintomático, um paciente que não está sentindo nada, o mais sugerido é pedir esse paciente para retornar após 24 horas e repetir o teste. Ok? Mas isso não é comum para o teste Abbott Pambio antígeno. Isso geralmente não acontece, ok? Ou tem a linha ou não tem. Mas caso aconteça de dar uma linha extremamente fraca, que uma pessoa enxerga, a outra não, uma linha teste que não aparece em foto, uma linha teste que dá discussão, né? Aí você solta o resultado como indeterminado, ok? E discute a conduta em cada caso com o médico assistente do paciente, ok? Então agora, pessoal, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Nós vamos mudar aqui para o vídeo, fazendo uma demonstração de tudo isso que eu disse até aqui. Valendo. Então agora nós vamos fazer o teste da doutora Marília, que é uma médica neurologista. Ela está basicamente sem sintomas, porém o marido dela acabou de testar positivo para Covid, então nós vamos fazer o teste dela com o teste de antígeno da Abbott. Então, inicialmente, nós vamos aqui pegar o swab que vem no kit e, inicialmente, você explica para o paciente que vai colocar o swab e que vai incomodar bastante, mas não dói, e que na hora que o swab tocar na parede posterior da rinofaringe, pode acontecer um lacrimejamento, então lágrimas são normais. Então, Marília, você pode abaixar a máscara, por favor? Se o paciente estiver com excesso de secreção, excesso de coriza, antes de fazer o exame, você pede ele para assoar o nariz, só para retirar o excesso, ok? Então a Marília, pode chegar aqui perto, a câmera, por favor. A Marília, ela fez pra gente uma marca, pra gente deixar bem claro que o swab
tem que ser inserido na direção do lóbulo da orelha, nunca na direção do olho, porque senão você pode coletar a secreção de forma errada, não vai coletar o vírus e ainda pode machucar o paciente e pode doer. Então sempre nós vamos mirar na direção do lóbulo da orelha, ok? Então você sempre pede ao paciente, tá? Marília, faz assim, por gentileza. Pode descruzar as pernas, descruza as pernas. Você vai deixar o tronco reto e você vai, Marília, inclinar o máximo que você conseguir a sua cabeça. Por quê, pessoal? Quando a gente... Pode chegar mais perto, por favor? Quando a gente inclina a cabeça do paciente, olha que o suave vai entrar assim, ó. Ele vai entrar basicamente a 90 graus. Então fica muito fácil quando você pede o paciente para inclinar a cabeça. Nunca coloque o suave nessa direção, na direção do olho. Você pode machucar o paciente e vai doer. E não vai coletar a secreção de forma correta. Então aqui está o suave. O suave, ele geralmente entra entre essas duas pontas, ó. Temos duas marcações aqui. Ele entra geralmente entre 7 a 10 centímetros. Então, a primeira coisa que nós fazemos é... Você vai pegar aqui e vai puxar a narina do paciente, a ponta da narina, a ponta do nariz, justamente para você ver aonde você está colocando o suave. Você tem que enxergar o buraco, não é simplesmente colocando, né? Então você pode chegar com a câmera aqui, só para a gente mostrar o nariz dela, ó. Você faz assim para você ver aonde você está colocando, ok? Então você olha e nós sempre vamos colocar no assoalho da cavidade nasal. Então, eu nunca vou mirar para cima, sempre no assoalho da cavidade nasal. Então, olha só, eu vou colocar o suave, pode chegar mais próximo. Marília, vai incomodar, ok? Bastante, mas não dói. Então, nós vamos colocar nessa direção. E nós vamos colocando até sentir uma resistência. Quando eu sentir uma resistência, nós vamos contar até 10. Eu parei assim que eu senti uma resistência, porque ele bateu na parede posterior da rinofaringe. Nós vamos contar até 10. 10 é o mínimo, pode ser mais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou rodar para um lado, rodar para outro, rodar para um lado, rodar para o outro, mas sem forçar contra a parede, porque senão sangra. Então eu sempre rodo tirando, ok? Nunca colocando, porque senão eu vou machucar o paciente e vai sangrar. Então, ó, eu vou rodar várias vezes para lá e para cá, prestem atenção, incomoda bastante. Por quê? Porque eu quero pegar células, ok? Da parede. Eu não quero pegar catarro. A gente pega catarro, mas a gente quer pegar as células, porque o vírus fica dentro das células. Então incomoda bastante, né, Marília, na hora que tira. Então agora nós vamos repetir do outro lado com o mesmo cotonete. Então pode inclinar a cabeça novamente, Marília. Se você puder vir do outro lado, por favor. Então do outro lado. Então, ó, sempre fazemos assim para ver onde a gente está colocando o cotonete. Okay? E vamos então colocar, ó, até que eu senti uma resistência. Ok? Se você sentir a resistência logo no início, você pode puxar para trás e tentar colocar novamente. Observem que o ângulo, ó, é sempre mirando no lóbulo da orelha, nunca na direção do olho do paciente. Então nós contamos até 10. Aqui já deve ter passado uns 5, né, segundos. Então 6, 7, 8, 9, 10. E agora, ó, eu vou rodar para um lado e para o outro, mas não empurrando para baixo, porque senão eu vou machucar. Então eu rodo, ó, várias vezes, mas tirando, ó. Ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu coloquei a solução extratora até essa linha aqui de cima, ó. Então a gente vai colocar aqui. Vamos rodar para um lado e para o outro várias vezes. Essa etapa tem que ser feita com bastante cuidado, no mínimo 10 vezes para lá e para cá. Ok? Tá saindo bem no vídeo? Então, ó, pode fazer assim, ó. Viu? Roda bastante vezes, que essa etapa é muito importante.
Aqui, se quiser, ó, pode subir o cotonete um pouquinho, apertar ele. Aperta o cotonete. Esse tubo é de plástico, então sobe o cotonete um pouquinho, aperta, abaixa novamente, roda, faz assim na parede, ó. Então já rodei várias vezes, excelente. Já apertei. Agora eu vou quebrar o cotonete, ó. Quebrei. E vou deixar isso aqui dentro. E vou colocar a tampinha. Vou colocar a tampinha. Isso aqui então é da paciente Marília, ok? Agora o que nós vamos fazer? Pode chegar aqui próximo. Então o cotonete está aqui dentro, eu já misturei bastante. Agora nós vamos colocar 5 gotas aqui. Pode chegar mais próximo. Então o que eu faço? Eu não sei como filmar. Olha só, eu vou destampar essa parte branca. Vou destampar. E vou pingar 5 gotas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se você achar que foi pouco volume, você pode colocar 6 gotas. Às vezes uma gota foi mal colocada, aí você vai e coloca 6, não tem problema não. Opa, 6, ok? E aí você vai cronometrar 15 minutos. Deixa eu colocar o... E vai fazer a leitura após 15 minutos. Ok? Então, pessoal, deu aqui o tempo, né? 15 minutos. Então pode chegar mais próximo. Olha aqui. Em todos tem que aparecer a linha controle. Ok? Porque a linha controle indica que o teste está válido. E quando aparece uma linha no T, é porque o teste está positivo. Ok? Independente da intensidade da linha, nós vamos considerar o teste como positivo. A linha aqui está uma linha muito evidente, ok? E então, né, a nossa paciente que nós testamos, ela está positiva. Era esperado, né? Porque o marido dela aí está positivo, eles tiveram contato. Então é isso. Aí após 15 minutos nós descartamos o teste, ok? Você não faz a leitura após 15 minutos, porque depois de 20 minutos, 1 hora, pode surgir uma linha fantasma. Então você nunca lê o teste após os 15, 20 minutos. A leitura é com 15 minutos. Mas depois de 20 minutos você nunca lê, você sempre descarta o teste, porque pode surgir uma linha fantasma, ok? Então ela está positiva, agora ela vai ter que ficar em isolamento, né, pelos 10 dias aí. Um abraço então, pessoal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de demonstração. Então, vamos seguir adiante. A Nexa comprou estes modelos anatômicos. Não sei se já chegou em todas as unidades, em todas as minas da Nexa, mas ela adquiriu. Caso já tenha chegado, né, na sua mina, aí na sua unidade da Nexa, sugiro que você faça o treinamento antes com o modelo anatômico, ok? Então pega o modelo anatômico e tenta passar o SWAB em um modelo anatômico. Justamente aqui é um boneco, né? Eu coloquei 3 fotos aqui do mesmo boneco, justamente para você ver que, olha aqui, quando você insere no nariz, você quer que o SWAB passe, ó, pelo assoalho da cavidade nasal até ele tocar aqui na parede posterior da rinofaringe, ok? E nunca nesta direção aqui. Então, se o modelo anatômico já chegou, treine no modelo antes de ir para o paciente, ok? Mas se o modelo anatômico não chegou, né, olhe esse vídeo mais uma vez com bastante atenção antes de ir fazer o teste nos pacientes, ok? Uma dúvida comum é em relação aos pacientes com desvio de septo. Às vezes o paciente fala, eu tenho desvio de septo. Pessoal, eu já fiz mais de 2.000 testes, centenas de testes aí de SWAB nasal, né, de antígeno, e nunca tive nenhum problema em pacientes com desvio de septo. O que é o septo? Aqui é um paciente, né, que tinha desvio de septo e corrigiu com cirurgia. O septo é o que divide, né, a cavidade nasal. Então o septo é que fica no meio e divide a cavidade nasal em direita e esquerda. Então é justamente isso aqui que é o septo. Ele geralmente fica no meio,
Agora tem alguns pacientes que têm um desvio do septo, ele fica mais para a direita, mais para a esquerda. Mas isso, pessoal, geralmente não atrapalha passar o suave, porque, como eu disse, nós vamos passar o suave pelo assoalho da cavidade nasal. Então, se você coleta direitinho, o desvio de septo não vai dar problema, você vai conseguir coletar tranquilamente. O que vai acontecer é que se o paciente tem desvio de septo, às vezes um lado é mais apertado que o outro, porque às vezes se o desvio do septo, né, se o septo dele é desviado para a direita, então o lado direito fica mais difícil, fica um pouquinho mais apertado para passar o suave, e o lado esquerdo fica mais fácil. Mas geralmente não atrapalha, você consegue coletar dos dois lados tranquilamente, ok? E como eu disse, já fiz centenas de pacientes, se tive problema foi com um paciente, mas nesse caso, caso você tenha problema, tenta dos dois lados, obviamente você não vai ficar forçando, né? Se você sentir uma resistência, você puxa para trás e tenta inserir novamente, né? Para ver se você consegue. Se você não conseguir, faz apenas em uma narina, né? E naquela única narina que você conseguir, seja do lado direito ou esquerdo, deixa o suave um pouquinho a mais de tempo para absorver mais secreção e roda mais vezes daquele lado, caso você não consiga passar no outro lado, ok? Aí, caso não consiga, fica só em um lado, deixa um pouquinho de tempo a mais, alguns segundos a mais, e roda mais vezes daquele lado, justamente para você pegar mais células, né, mais secreção, ok? Mas geralmente não tem problema nenhum. Próximo, em relação a equipamentos de proteção. Em relação a equipamentos de proteção, sempre que for fazer o teste, você tem que estar com a máscara N95, né, ou a máscara PFF2. E a máscara N95 ou a PFF2, a gente troca ela a cada 15 dias ou antes, né, se a máscara não estiver íntegra. Então, enquanto a máscara estiver íntegra, estiver com elástico bom, funcionando, a gente pode utilizar ela até no máximo 15 dias. Ok? Em relação ao avental, o jaleco e a touca, né, é para proteção do próprio coletor. Então você não precisa de trocar o avental, jaleco e touca a cada paciente, né, porque ela é para proteção do próprio coletor. Então você troca isso em geral, né, e uma vez por dia é suficiente, né, se você estiver mantendo ela limpa, etc., uma vez por dia é suficiente. Já o protetor ocular ou face shield, né, você vai trocar quando ele não estiver mais íntegro. Vocês podem ver que ali eu nem utilizei, né, porque eu utilizo óculos, então sempre fiz sem face shield, sem protetor ocular, porque a gente sabe que a transmissão pelo olho do Covid, né, é muito baixa. Então, como eu utilizo óculos, eu evito, né, de ficar levando a mão até os meus olhos. Eu sei que a transmissão pelo olho é baixa, então eu não fico levando a mão até os meus olhos, né, quando eu estou fazendo coletas, etc. Sempre só vou tocar nos meus olhos depois que eu tomar banho, por exemplo, porque eu não utilizo o protetor ocular ou face shield. Mas se vocês quiserem, podem utilizar sim, né? Só cuidado, porque se você ficar utilizando o protetor ocular, às vezes é até pior, porque você fica encostando no olho, né, toda hora para colocar, tirar o protetor. Então, né, avaliem cada situação, não é 100% necessário, mas para aumentar a segurança de vocês, recomendo aí que utilizem o protetor ocular ou face shield. Né? As luvas, é claro que a luva você vai ter que trocar a cada paciente, né? Sempre trocando a luva, sempre evitar de tocar, né, no kit ali, aquela caixinha do kit da Abbott, evita de ficar tocando. Se você acabou de coletar algo de um paciente, não vai ficar com aquela luva que está teoricamente contaminada, não vai ficar tocando no kit, né, na caixinha, porque senão você pode contaminar a caixinha. Ok? Então troque a luva a cada paciente e sempre utilize o álcool 70, né, para limpar superfícies após o paciente sair, então para limpar a cadeira, limpar ali a mesa, aquele ambiente. Então sempre borrife, né, o álcool 70, especialmente se o paciente der positivo, ok? Para limpar ainda melhor, ainda mais, né, se o paciente der positivo. Então a única coisa que você vai trocar a cada paciente são as luvas, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido proveitoso, né? Aqui está o meu e-mail, ok? Caso vocês tenham qualquer dúvida, podem me mandar e-mail. Se for necessário, me mande e-mail. Eu passo meu WhatsApp pelo e-mail. A gente pode discutir algum caso, se vocês precisarem. Tá bom? Podemos discutir aí qualquer dúvida. Então, estou à disposição. Um abraço para vocês. Até mais.